Bem-vindos ao podcast Mídia Jur. Sou Giovanna Giraldelli e hoje recebo o diretor Bruno Bini. Vamos conversar sobre o filme 5 Tipos de Medo, que saiu premiado no Festival de Gramado. Bruno, um prazer receber você aqui. Oi, Giovanna, obrigado por me receber. Vamos iniciar então. Bruno, o que representou para você receber o Kikito de melhor filme? Uma produção, em cima de uma produção feita em Mato Grosso. Pra gente foi uma conquista que eu considero muito coletiva, sabe? A gente vem trabalhando na construção de um ecossistema de produção voltado para o cinema, para o audiovisual aqui em Mato Grosso há décadas já, né? A gente teve, assim, a gente tem pioneiros do setor, como o Luiz Borges, a Mauri Tangará, a Glória Albuez, e, enfim, durante os últimos anos a gente percebeu uma mudança que está impactando consideravelmente, entendeu? Positivamente, a produção local, que é o seguinte, a democratização do acesso aos recursos de produção. Isso tem acontecido em escala nacional, mas está impactando justamente as regiões que são fora do eixo, né? Fora do eixo de produção Rio e São Paulo. E Mato Grosso se inclui. Assim como os estados do Norte e Nordeste, nós do Centro-Oeste, a gente está sentindo o impacto dessa mudança na política, entendeu? E essa premiação, de certa forma, é resultado disso, é resultado de um trabalho coletivo, de um trabalho de anos, sabe? O 5 Tipos de Medo foi o primeiro filme selecionado, o primeiro longa-metragem selecionado para o Festival de Gramado. Mato Grosso já teve lá com curtas-metragens, mas o 5 Tipos de Medo foi o primeiro longa-metragem. E a gente estava muito feliz de estar lá já, entendeu? Então a gente teve uma sessão incrível, a sessão foi assim, melhor impossível. O filme foi muito bem recebido pelo público, foi aplaudido de pé e a gente estava nas nuvens já. Quando veio a premiação, alguns dias depois, foi assim, a concretização dessa conquista, da ocupação desse espaço, entendeu? Tão importante, dessa vitrine nobre, né, do cinema brasileiro, que é o Festival de Gramado. Então, a gente ficou muito feliz pela conquista, mas feliz também por entender que é uma construção coletiva, entendeu? Eu fiquei muito feliz de ver nos grupos, né? A gente tem os grupos de audiovisual, e eu fiquei muito feliz de ver as pessoas não trabalharam no filme falando, ganhamos, entendeu? Então, é assim que eu gostaria que essa conquista fosse vista. De uma maneira bastante coletiva, uma conquista conjunta de todo mundo que luta pelo audiovisual mato-grossense. Não apenas de quem está ali dentro, né? Mas também do Mato Grosso. Você também foi premiado em roteiro, né? Roteiro e montagem. São responsabilidades diferentes dentro de uma produção, né? Acaba sendo uma acumulação, vamos dizer assim. Você diria que em algumas dessas funções você consegue imprimir mais a sua digital ali de cineasta? Eu acho que eu não consigo avaliar isso, porque eu não tenho o distanciamento necessário, né? Assim, eu me preocupo muito, como eu escrevo, dirijo e monto o filme, eu edito o filme, eu fico muito preocupado de não deixar que o meu trabalho enquanto roteirista influencie o meu trabalho enquanto diretor e depois que o meu trabalho enquanto diretor não influencie na montagem, porque é muito fácil você se perder no meio do processo, sabe? Às vezes uma cena deu tanto trabalho para filmar, mas no corte final ela não funciona, entendeu? E aí eu preciso cortar, mas aí a percepção, poxa, deu tanto trabalho, agora eu vou cortar. Então, tô dando um exemplo que parece bobo, entendeu? Mas para trazer justamente o entendimento para essa questão de que cada hora você tem que ter um olhar. Enquanto eu estou escrevendo o roteiro, o meu olhar é outro, é estrutural, narrativo, é voltado, sabe, para como contar melhor essa história no papel. A partir do momento que a gente vai para o set e eu vou dirigir o filme, tem tanta contribuição. Tem os atores, o diretor de fotografia, o diretor de arte,
pessoal da caracterização, figurino, entendeu? Então é tanto input criativo e artístico que aí já é uma outra maneira de contar a história. Você está materializando tudo aquilo que era antes apenas palavras, né? Então você está literalmente tirando o filme do papel. Então é um outro olhar. E na hora que você vai montar o filme também, entendeu? Porque às vezes você reorganiza a história que você está contando. Na montagem você consegue potencializar momentos, você consegue agilizar uma sequência ou estender ela um pouco mais. Tudo isso impacta o filme, o resultado final. Então, eu busco ter muito um trabalho de compartimentalizar cada um desses momentos para que nenhum atrapalhe o outro. Dá um certo trabalho, mas acho que dá para fazer. Esses prêmios, eles abriram muitas portas, né? Você diria que os 5 tipos de medo tenha trabalhado para abrir portas, você diria, para o estado de Mato Grosso ser observado de outra maneira nesses festivais, não só na região, no país, mas também lá fora, pela percepção, vamos colocar em palavras aqui, pelo eixo, por exemplo, São Paulo-Rio? Eu acho que uma coisa que já está acontecendo, eu comecei a perceber depois da sessão em Gramado, é justamente, conversa com isso que você acabou de falar, que é atrair a atenção, atrair o olhar, sabe, para o que está sendo feito aqui na cena audiovisual, na cena cinematográfica, dentro de Mato Grosso. As pessoas falam, poxa, eu nunca vi um filme de Mato Grosso, o que está acontecendo lá? Quem está produzindo mais? Onde eu consigo ver? Entendeu? Então veio muita gente falar. E isso me deixou muito feliz, entendeu? Porque é um resultado incrível. A gente tem muita gente produzindo aqui já há algum tempo. A gente tem belas histórias, belos filmes realizados e sendo produzidos. Então, com certeza, esse é um dos principais resultados, entendeu? Assim, essa coisa do abrir portas eu vejo mais nesse sentido, sabe? De ter o resto do Brasil olhando para Mato Grosso como um polo de boas histórias, entendeu? De bons filmes. Muito bacana. Você falou sobre trair, né, esse olhar para o Mato Grosso. E para quem está chegando agora, conhecendo seus trabalhos, quem você diria que é o diretor Bruno Bini? Como o seu quem você é por trás das câmeras? Como chegou essa paixão pelo cinema? Eu acho que eu sou mais do que apaixonado pelo cinema, eu sou apaixonado por histórias. Em ser testemunha das histórias, ser espectador de boas histórias. E com o tempo eu descobri que eu gostava muito de contar histórias também. Então eu sempre escrevi, eu desenhava, comecei a experimentar com audiovisual, ainda no colégio, fazendo alguns vídeos e tal. Então foi um caminho que se abriu para mim de uma maneira muito natural, entendeu? Então eu me vejo assim, como um contador de histórias. Eu atuo dentro desse contar histórias em vários lugares, né? Na publicidade, eu tenho uma produtora, a gente atende o mercado publicitário e nos últimos anos a gente voltou um pouco mais o nosso olhar para a produção de conteúdo narrativo, sabe? Para TV e cinema. Então, buscando novas formas de contar a história, ainda mais nesse panorama que a gente tem de tantas plataformas, né? Você tem a TV, tem o cinema, tem os streamings, né? Tem o digital, hoje até novela vertical a gente tem. Então, assim, cada hora uma novidade e o trabalho é acompanhar isso e ver de que forma a gente consegue se comunicar com o público, com o espectador. Considerando essa mudança, essa evolução, vamos dizer assim, na forma de contar histórias, tanto na nossa tecnologia, mas também pensando na sua evolução, o que você diria que mais mudou na sua forma de contar a história do início, com curtas, com a produção também, e agora com os longas? Eu acho que mais do que uma mudança na qualidade ou no apuro técnico, entendeu? Que acontece naturalmente, que é de se esperar de qualquer profissional, né? Então, isso acontece naturalmente. Hoje eu sei muito mais do que eu sabia quando eu rodei meu primeiro curta lá em 2001. Então, esse é um processo natural. Mas eu acho que talvez o que impacta mais e o que, sabe, eu sinta mais como contador de histórias, vamos dizer assim, como
como diretor, como roteirista, é a construção de um repertório, sabe, muito voltado cada vez mais para relações humanas. Então, isso passa também por um desenvolvimento da minha própria sensibilidade, do meu olhar perante o mundo, entendeu? Que talvez quando eu rodei lá em 2001, que eu era um garoto, entendeu? Então, com certeza, a minha percepção de mundo, sabe? A percepção de como as histórias que eu conto podem impactar as outras pessoas, a percepção de que o fazer artístico é, na verdade, um diálogo com o outro. Então, desenvolver esse repertório pessoal mesmo, entendeu? Então, o fato de eu ter me tornado pai, com certeza me impacta. Eu sou muito mais emotivo hoje em dia, choro com mais facilidade, me emociono, sabe? Com o próximo, com o outro, com as histórias emocionantes. Então, eu acho que é isso, é um processo de amadurecimento profissional, mas fundamentalmente um amadurecimento pessoal e humano, que hoje eu consigo colocar dentro do meu trabalho. Você considera que essa humanidade, esse olhar, é parte, então, do seu DNA no filme, nas suas produções, que você acaba chegando até a gente? Eu acho que sim, eu sou um cineasta que gosta de filmes do gênero. O que são filmes de gênero? Filmes de ação, de ficção científica, de terror, sabe? Filmes um pouco mais ágeis e tal. Eu gosto disso, mas eu acredito que nenhuma história funciona sem o elemento humano. O elemento de conexão entre as pessoas, sabe... o registro dos desafios que as pessoas passam nos seus dia a dias, as formas como elas encontram para superar esses desafios, entendeu? Então é assim, para mim não vale a pena contar histórias se a gente não tiver carregando essa história com uma carga humana, entendeu? Porque eu acho até que você fragiliza a interação com o público, o espectador, entendeu? Fica uma coisa meio estéril. Então, eu acho que quem senta na frente de uma poltrona no cinema ou em casa, na frente da televisão, no sofá, ele está esperando se conectar com essa história. Como é que ele vai se conectar com essa história? Através de uma identificação com o que está acontecendo na tela. E isso acontece quando você tem uma história carregada de humanidade, sabe, coisas que o espectador consiga identificar e, de certa maneira, ele acaba se vendo, sabe, sendo representado no que está sendo mostrado ali. Isso, você diria que atravessa qualquer gênero, qualquer tema que você queira trabalhar? Assim. Os 5 Tipos de Medo, ele é um filme que tem ação, tem cenas de tiroteio, ele tem, sabe... Ele tem... É um thriller. As pessoas falam, nossa, fiquei na ponta da cadeira, na ponta da poltrona o filme inteiro. Então, mas, assim, eu tenho ouvido muito e tenho ficado muito feliz com o retorno de que as pessoas, elas se identificam com um aspecto mais humano de conexão interpessoal que existe no filme, entendeu? As pessoas se emocionam. Chorei diversas vezes e tal, me emocionei, sabe? E isso, para mim, é um objetivo a ser conquistado. Toda vez que eu sento para escrever uma história, para dirigir o filme, e tô feliz com o que a gente conseguiu alcançar com o filme. Por falar nisso e reunir vários sentimentos, como é reunir, por exemplo, drama, às vezes horror, às vezes até comédia, assim, né? Por que não? E como é reunir todos esses elementos, reunir todas essas emoções sem tirar a importantíssima questão da carga emocional? Eu acho que passa justamente por isso que a gente tá falando, entendeu? Primeiro, estabelecer um processo de construção de personagens, sabe? Que para mim é uma das coisas mais importantes na realização de um roteiro, na realização de um filme. Desenvolver personagens
que tenham profundidade, entendeu? E que, de certa maneira, alcance justamente aquilo, da pessoa se conectar, se ver de certa forma ali, entendeu? Ou mesmo que seja um personagem de uma realidade diversa daquela, em que a pessoa consiga, sabe, se preocupar com o personagem. Não tem nada pior do que um personagem raso e sabe, que é óbvio. Então, o que a gente busca sempre é ter personagens que são complexos e fundamentalmente humanos. Eu acho que fazendo isso a gente chega num lugar interessante. E aí você tem tudo isso. Aí você tem drama, tem medo, tem comédia, entendeu? Nos 5 tipos de medo, eu adoro acompanhar as sessões. A gente teve muitos festivais e assim, é incrível como, independente do público, se é aqui no Brasil, se é aqui em Cuiabá ou nas outras regiões do Brasil, se é na Inglaterra, Barcelona, na França, nos Estados Unidos, todas as sessões que eu consegui acompanhar, as reações acontecem no mesmo lugar. E são reações muito similares, entendeu? E são públicos completamente diferentes uns dos outros. O público um pouco mais frio no Reino Unido, um pouco mais parecido com o do Brasil em Havana, por exemplo, que a gente teve lá no festival, ou em Barcelona, que são públicos latinos, né? O público na França também. Então, assim, quando acontece alguma coisa que é surpreendente, a reação é parecida. Quando tem uma coisa engraçada, as risadas vêm no mesmo lugar, entendeu? Então, para mim é um sintoma de que as pessoas são muito mais parecidas do que a gente acha, entendeu? A gente tem muito mais em comum do que o contrário. A gente tem algumas diferenças, obviamente, mas a gente é essencialmente muito parecido, sabe? Então tem sido muito legal e muito especial acompanhar isso. Colocar elementos factuais, você acredita que podem facilitar, dificultar? Qual que seria a relação dessa construção com os fatos, vamos dizer assim, reais, ao imergir eles numa ficção? Eu acho que mais do que a dificuldade de se fazer isso, eu acho que há uma coisa que, quando você toma a decisão de estar representando uma realidade, se inspirar a sua história num fato real, você está trazendo para o seu trabalho uma carga de responsabilidade maior, entendeu? Porque você tem pessoas que viveram essa história, você tem lá os personagens que participaram disso, que são reais. Então você quer representar bem. Eu queria representar bem. Os 5 tipos de medo é inspirado em fatos reais aqui da capital mato-grossense. E, enfim, eu senti que eu tinha a responsabilidade de representar essa comunidade, entendeu? Para mim é um filme sobre uma comunidade abandonada, de uma maneira verdadeira, honesta e muito respeitosa. E eu fiquei muito feliz quando a gente teve na premiere aqui, sabe, pessoal do Jardim Novo Colorado, a dona Ugolina, que foi a pessoa que acolheu a gente na época da filmagem, e a gente tem feito algumas produções lá já, e ela sempre nos ajudou. E eu fiquei feliz de ver a emoção dela, fiquei feliz de ver a felicidade dela em estar, sabe, de estar vendo uma representação da comunidade de uma maneira respeitosa, entendeu? Isso eu ouvi dela e fiquei muito feliz, porque era uma preocupação minha. E eu acho que quando você se propõe a contar uma história que é inspirada em fatos reais, a responsabilidade com certeza aumenta. E 5 tipos de medo também traz outros elementos da realidade, né? Quais seriam, afinal de contas, esses 5 tipos de medo para quem não conseguiu ainda assistir o filme? Eu acho que para quem não conseguiu assistir o filme ainda, eu não queria dar nenhum spoiler, mas assim, são medos que eu tenho certeza que quem for ver o filme vai se identificar, entendeu? Porque, como eu disse, são personagens que estão vivendo dramas. A história é inspirada num fato real, então esses personagens estão vivendo dramas muito reais, entendeu? De qualquer um que vive numa cidade que
é grande como Cuiabá. Cuiabá já é uma cidade grande há algum tempo, né? E tem todas as suas questões, problemas e desafios, né? Então, tem a solidão das pessoas, tem a própria violência urbana. E cada um desses personagens, a gente tem 5 protagonistas, cada um deles é afetado de uma maneira muito particular por um fato violento em comum, entendeu? Eles vivenciam esse episódio violento, cada um no seu ponto de vista, e cada um vive o seu medo de uma maneira muito particular. E são medos que às vezes atravessam, mais de um tipo atravessa o mesmo personagem. Sim. Em alguns momentos eles acabam compartilhando, né, esses medos. Você diria, assim, para não entrar em mais detalhes e acabar não entrando talvez numa zona perigosa aí de spoilers, você diria que o longa seria mais sobre o medo em si ou sobre como a pessoa acaba sendo afetada por esse medo quando ela é dominada por ele? No filme a gente vê pessoas que são colocadas em situação limite e sempre quando eu vejo, né, ou na vida real ou numa notícia, uma pessoa vivendo um drama forte por conta da violência, entendeu? Seja alguém que perdeu alguém que sofreu um acidente, às vezes a gente faz esse exercício, o que eu faria, né? Então, e a gente nunca sabe até viver. Eu acho que o filme, ele faz um pouco desse exercício. Quando você sofre uma perda absurda, quando você é afetado de uma maneira forte a ponto de mudar completamente sua vida, entendeu? Quando a violência afeta você dessa maneira, qual é a sua reação, entendeu? Até onde você vai? O que acontece com os limites que você sempre colocou na sua vida, entendeu? Então esses personagens, eles testam esses limites. Eles chegam em pontos de quase de não retornar, entendeu? Então a gente acompanha eles, e o que eu acho interessante é que tem sido, e eu tô acompanhando isso através da reação das pessoas e as críticas e tal, as pessoas, o público eles entendem esses personagens, eles compreendem, sabe? Mais do que julgam. Poxa vida, se eu tivesse nessa situação, será que eu não faria a mesma coisa? Entendeu? Porque, no fim das contas, é um filme que não vê o mundo como preto ou branco, entendeu? Certo e errado. Existe toda uma zona cinzenta, uma zona de confusão emocional, uma confusão, sabe, de convicções e valores que a gente vive diariamente. O filme abraça isso de uma maneira que entende e não julga seus personagens. E por falar então nos personagens, né? Das pessoas que vão dar vida a esses personagens, como é que foi o processo da escalação do elenco, né? Foi reunido ali um time de peso. Como foi pra você essa escolha ou então esse processo da seleção? Eu tive muita ajuda. A gente teve um produtor de elenco. Tinham algumas pessoas que eu já sabia com que eu queria trabalhar. A Bela Campos estava acompanhando a trajetória dela e, enfim, eu acreditava que pela qualidade do trabalho que ela estava apresentando e por ter esse repertório cuiabano, por ser daqui, seria interessantíssimo o papel. A gente teve uma conversa e falei, é a Marlene. Então, fechamos, ela adorou o roteiro também. A Bárbara Collen, eu queria trabalhar com ela já há algum tempo e era uma primeira escolha também. Tive sorte dela ler o roteiro, gostar e querer fazer também. E, curiosamente, nos personagens mais masculinos eu tive um desafio um pouquinho maior. E tive muita ajuda do produtor de elenco, o Alonso Zerbinato, que trouxe os nomes do Rui e do João. E a gente teve uma conversa e acabou
acabou ficando claro para mim, entendeu? Que seria muito interessante ter eles em papéis diversos do que eles estavam fazendo. Não, eles estavam e estão em Impuros, que talvez seja o trabalho mais emblemático deles, né? Os dois estão na série. E o Rui veio fazer um cara completamente diferente do papel dele em Impuros, o João também. E a surpresa foi Xamã, que eu não sabia que ele estava voltando o olhar dele para a produção audiovisual, que ele estava querendo atuar e tal. E, enfim, eu vi um teste dele para um outro trabalho que acabou não rolando, gostei muito. Aí ele fez um teste para os 5 tipos com trecho do roteiro. Aí eu pedi um ajuste, ele fez, eu tive certeza, esse cara tá muito bom, entendeu? E me surpreendeu. E aí trocamos uma ideia e ficou claro que ele ia trazer uma coisa muito especial para o papel, tanto que acabou sendo premiado em Gramado. Muito bacana. E acabou sendo de fato a estreia dele, apesar de já ter feito o teste? Sim. A gente rodou antes de qualquer coisa. Ele saiu do filme, foi direto fazer o Renascer, a novela, e logo a novela foi pro ar, entendeu? Aí depois ele fez Donos do Jogo. Tá no ar na novela? Ou já acabou a novela que ele tá? Que faz o Bagdá? Tá no ar, né? Tá no ar ainda. Então aí ele foi encaixando um trabalho atrás do outro. E no meio tempo a gente estava finalizando o filme, né? Que é um processo um pouco mais lento e tal. Mas o 5 Tipos de Medo foi o primeiro trabalho dele no cinema. Muito bacana. Muito interessante trazer essa conquista, né? Esse currículo, né? Que bacana. Tanto para você quanto para ele. Você diria como que foi reunir esse pessoal e fazer a sintonia ele dar certo? Você comentou antes sobre cada um ter um olhar, mas uma perspectiva. Isso acabou convergindo no trabalho? Acabou tendo algumas diferenças ali que você precisou ter um olhar mais técnico, um olhar mais de uma direção um pouco mais técnica? Como que você diria que foi essa sintonia, esse trabalho com a equipe? Eu acho que uma coisa que ajudou muito foi que todos eles vieram com uma abordagem muito generosa, tá? Para todo o processo. Então, sendo pessoas completamente diferentes umas das outras, entendeu? Cada um deles um universo. Foi incrível entender o quanto isso acabou contribuindo, na verdade, entendeu? Assim, quando um artista abre espaço, sabe, para o outro influenciar o próprio trabalho dele, às vezes dá muito certo. Então, eu acredito que deu muito certo. Eu acho que o trabalho maior foi o meu, de entender que cada um funcionava de uma maneira diferente. Então, a forma com que eu conversava, interagia e, enfim, dirigia, cada um deles era diferente de um para o outro. Com o tempo eu fui percebendo, entendeu? Então, e isso se dá em questões bastante... em pequenos detalhes, sabe? Na forma de falar, na forma de impulsionar, sabe? Cada um deles. Então, tem gente que reage ao desafio, outros reagem ao estímulo. Então, sabe? Como lidar com tudo isso, sabe? De uma maneira particular, mas ao mesmo tempo coletiva. Então, foi um trabalho interessante. Deu um trabalhinho, mas foi bem legal. E depois de Gramado, também a indicação no Grande Otelo, agora em agosto, né? Qual impressão, qual marca você gostaria de que 5 Tipos de Medo deixasse no cinema brasileiro e no cinema como um todo? Boa pergunta. Eu acho que o filme tem o potencial para deixar uma marca na verdade, de construção, entendeu? De que o filme seja uma marca de um momento especial para o cinema mato-grossense, tá? O cinema brasileiro está num momento incrível. A gente tá vendo, né, os filmes brasileiros sendo reverenciados ao redor do mundo, em festivais, em premiações, e tá sendo muito especial, tá participando desse momento, entendeu? E
participando com um espaço de destaque, sabe? Tá sendo incrível viver esse momento do cinema, participar, entender que Mato Grosso faz parte desse momento do cinema. Então, acho que talvez a marca seja essa, entendeu? Ajudar a que esse momento especial do cinema brasileiro esteja acontecendo efetivamente em todo o país, entendeu? Porque a gente tem filmes do Nordeste acontecendo, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, e isso é muito especial. É lógico que é derivado do trabalho de muita gente em todas essas regiões, mas também de políticas públicas que enxergaram a importância de estar fazendo os recursos alcançarem esses produtores, fazendo essas histórias acontecerem, entendeu? E depois desse sucesso, onde você como diretor gostaria de se dedicar? Tem algum novo gênero, algum projeto em mente que você poderia compartilhar? Eu tenho alguns projetos, né? A gente está em captação do meu próximo filme. A gente tem boa parte do orçamento já garantida. É uma ficção científica e, em paralelo, estou escrevendo o roteiro de um drama investigativo e estou também produzindo outros 2 longas-metragens de outros diretores e estou em conversa para outros projetos também, que não necessariamente sou eu que escrevo, mas eu não posso falar ainda, mas estamos em conversa para direção de projetos de outras casas também. No momento, ele não se encontra mais no cinema e também não tá... o filme também não tá em plataformas de streaming. Tem algum plano de distribuição de que o público volte a acessar os 5 tipos de medo? Ele vai estrear no streaming em breve, na Globoplay. Talvez esse mês ainda, talvez final do mês, se não mês que vem. Mas ele em breve vai estar disponível para todo o Brasil. Bacana. Então, para fechar, Bruno, de novo, sem spoilers, mas fazendo um apelo, assim, um convite para quem ainda não assistiu, vai ter oportunidade de assistir, ou então quem já viu, de rever. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer, ou então algum detalhe, talvez, que a pessoa só vai conseguir perceber em uma segunda oportunidade? Eu acho que para o público cuiabano, assistir os 5 tipos de medo é especial por se reconhecer na tela, entendeu? Então, nas sessões que eu acompanhei aqui em Cuiabá, a gente teve uma sessão recente em Chapada dos Guimarães, quando sai uma gíria, sabe, local, que modelo, tem o cara que fala, que modelo, sabe? As pessoas acham bom, entendeu? E reagem. Aí tem bolo de arroz, tem alguns locais especiais de Cuiabá. Isso é muito legal, é muito bom se ver na tela, entendeu? Eu queria muito que isso fosse feito de uma maneira muito sincera, sem forçar a barra para colocar elementos da cultura cuiabana, sabe? Sem que isso acontecesse de uma maneira fluida. E eu acho que a gente conseguiu. Tudo que acontece e que é Cuiabá na tela tá acontecendo porque faz parte da história. Isso é muito especial. E tem uma coisa que você falou que é especial também, os 5 tipos de medo, ele tem uma estrutura onde o filme vai e volta e ele se explica pouco a pouco. Então, assistir ele pela segunda vez, às vezes é mais interessante ainda, porque você vai construindo um entendimento um pouquinho maior, vai aproveitando alguns detalhes, até alguns easter eggs que tem no filme, de uma maneira mais efetiva, entendeu? Tem muita gente que assistiu o filme 2 vezes e fala isso pra mim. Pô, da segunda vez eu reparei que tem um negócio... Então, convido todo mundo a daqui a pouco assistir 5 tipos de medo. Vai estar na Globoplay. E prestar atenção em tudo isso. Obrigada, Bruno, e a todos que acompanharam o episódio de hoje.